Fala, meus borrachos! Estamos para gravação mais um vídeo pro canal. Hoje nós vamos fazer o programa do História da Camisa Pesada, né, Fabião? Vamos falar aí de coisa boa, né? Relembrar de título após de tanta tragédia, tanta notícia ruim. Que olha, São Paulo tá vendo quase um Brasil urgente, um banda B, só coisa ruim ultimamente. Mostrar pra você, Arboleda, que aqui sim é camisa pesada, tá? Seu Arboledinha. Então, o programa de hoje, Fabião, nós vamos falar sobre o ano épico de 2005. Exato. São Paulo campeão paulista, campeão da Libertadores e campeão mundial. Então vamos começar com falar do Paulista aí, Fábio? Vamos falar um pouco do Paulista, né? O Paulista naquele ano foi desenvolvido em um turno só e foi pontos corridos. Né? Um dos poucos, né? Que geralmente sempre Exato, sempre tem uns mata-mata lá. E mais ou menos esse ano foi assim. Foi diferente. Daí você vê como o São Paulo tinha programação. Em 2004, o São Paulo se classifica para a Libertadores e daí o São Paulo dá folga na última rodada para os seus jogadores e que se apresentam 10 dias antes, por ordem do seu Emerson Leão, entendeu? Isso chama-se planejamento. Exatamente. Coisa que o São Paulo não tem faz tempo. Não tem hoje. E o São Paulo vem 10 dias antes, se prepara, enquanto os outros times chegaram, entendeu? Se apresentaram uma semana depois, quase 10 dias depois. E simplesmente quando o São Paulo entra no campeonato, o São Paulo entra voando. Eu lembro que o São Paulo ganhou acho que os 6 primeiros jogos. Eu não entendo direito. E aí pega o Palmeiras e no primeiro clássico já ganha também. E o interessante desse campeonato é que o São Paulo, acho que 14 rodadas ou 13 rodadas, eu não me lembro direito assim, não estudamos nisso, mas não vou dar ênfase nisso, mas praticamente depois da metade do campeonato todo mundo já dizia que o São Paulo era campeão, porque ele já tinha aberto, entendeu, em torno de 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. Podia perder não sei quantas partidas que ia ser campeão, exatamente, né? Tava sobrando. Sobrou no campeonato, entendeu? E isso, assim, esse mérito a gente tem que dar ao Emerson Leão, porque era uma época em que o São Paulo tinha sérios problemas de decisões de mata-mata, e aquilo foi um passo. Muitos não acreditam a respeito de você ganhar talvez um paulista, para você dar um passo mais para frente. Entendeu? Tanto que hoje estamos há quantos anos sem ganhar um paulista? Não, e é o que a gente precisa, né? O São Paulo, o torcedor tá tão carente que ganhando um paulista o ano que vem já o campeão voltou, entendeu? O que eu mais me lembro nesses jogos foi os jogos, né? Os clássicos, né? Que eu fui nesses jogos. Mas o mais épico para mim foi o clássico que nós aparentemente seríamos campeões, que foi contra a Portuguesa no Pacaembu. E lotamos o Pacaembu, 38 mil, quase 40 mil pessoas. Um barulho estorcedor e a Portuguesa ganhou de 1-0. Como é que é? Botaram água no chope. Botaram água no chope. Botaram água no chope, Botaram água no chope, entendeu? E aí fomos campeões, entendeu? Fomos campeões no outro domingo contra o Santos, em Mojimirim. Esse até é um jogo que eu ia ir, mas aí acabou não dando certo. Esse não foi, Fabião? Jogo que você não foi? Esse não foi. Não, porque o cara aqui, pelo amor de Deus, né? Mas assim, agradeço muito depois de um tempo, né? Depois de um grande tempo. Eu queria mostrar essa camisa pesada. Camisa do Alex. Se vocês forem ver lá, o Alex era zagueiro desse time. Alex Bruno. Né? E essa camisa é referente a esse jogo aqui. E pra mim, essa camisa aqui é a camisa mais importante que eu tenho na minha coleção. Né? Tá aqui, 30 anos de topper. Né? Então, senhor Arboleda, respeita essa história aqui. O dia que você jogar 10%, cara, que esse cara jogou, Arboleda, aí você pode vir. Aí você veste a camisa de onde você quiser, seu merda. Entendeu? Então, tipo assim, essa aqui é uma camisa que eu ganhei dele e é uma das minhas... relíquias. É a minha preferida. É uma das relíquias do Fabião. É a minha preferida e é a camisa do jogo. Enfim, nessa época o São Paulo ele jogava entre o Paulista e a Copa Libertadores. Ia mesclando, né? Ia mesclando, né? Mas não tinha aquela frescura que existia hoje. O Leão batia pesado, tanto que subia lá em cima, lá, ele não botava 2 times, não botava reserva, não botava nada. Ele simplesmente pegava e botava os times para jogar, e o São Paulo foi atropelando geral. Tanto que o São Paulo
Aí vamos agora já começando falando sobre a Libertadores. Sim, já vamos entrar na Libertadores, né? já. Aí sim, né? Porque naquela A campanha foi, cara, foi impecável, impecável. Nós perdemos um jogo pro Tigre, no México, onde a gente já tinha ganho em casa de 4-0. Tinha atropelado no Morumbi já. Exatamente. Aí, por isso que a gente não ia tanto nos paulistas, cara, porque a gente guardava dinheiro para ir para Libertadores. Para Libertadores, entendeu? Então, na Libertadores eu me lembro do primeiro jogo, foi contra o The Strongest fora, foi 3-3. Depois do segundo jogo foi 4-2 no Morumbi, foi contra a Universidade do Chile. Chile, isso. Né? E depois pegamos o Alianza... Não, pegamos o Quilmes. Quilmes da Argentina. Isso, Quilmes da Argentina, que deu aquele problema... Time encardido, né, cara? Que deu aquele problema com o grafite, né, da questão no Morumbi. Eu fui no Morumbi, na Argentina eu não fui nesse jogo, que deu um problema que o grafite foi chamado de macaco. O negócio é racismo. Do racismo e tal, tudo. Mas assim, cara, aí é onde eu vejo. Nesse momento, o Leão já não era tão importante no São Paulo quanto ele foi no Campeonato Paulista. Porque o Leão tem uma séria dificuldade de relacionamento com as pessoas. Ou os caras aceitam o que ele fala... Ele deixava o Falcão, que treinava voando. E não teve oportunidade. Ele não colocava, porque o Falcão era o jogador entendeu? Que o presidente tinha trazido. Junto... do futsal, né? Pra quem não sabe. Exatamente. Só entendeu? Que tanto é que nesse jogo do Legends foi o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Cara, eu lembro de um jogo dele contra o Ituano. Esse jogo eu fui. A estreia dele, ele bateu uma bola, cara, de fora, assim. Ia ser um golaço, cara. E o goleiro pegou, cara. Sim. O Falcão, assim, se ele tivesse pegado um outro técnico, eu acredito que ele ia dar certo no futebol de... Porque é craque, né? Sabe jogar, né? É craque, hoje os cabeção de bagre aí, os arboleda da vida aí, entendeu? Os lixos da vida. Os geanta da vida. Exatamente, então fazem isso. Mas é aquilo. Então, a sorte nossa, na minha opinião, é que o Leão saiu. E assim, ele saiu na hora certa, né? Exato. Porque se ele tivesse continuado com essa birra dele, porque assim, a base do time... birra com o Luizão. A base do... Tanto é que o Luizão, depois que ele foi embora, o Luizão deslanchou, fez o gol lá. Fez muito de gol na Libertadores. Meteu o gol pra caralho. Então, assim, o Leão saiu, na minha opinião, na hora certa. Tinha que sair. Tipo assim, foi... Também com o amigo dele lá, que ele disse que foi um amigo dele que contratou ele. Um amigo, muito obrigado. Valeu. Olha, valeu, amigo. Não sei teu nome, mas boa contratação. Eu tenho que atender uma solicitação de um amigo, lá no Viseu Kobe. Obrigado, amigo do Leão. E aí o São Paulo foi... E saiu o São Paulo, você veja como é aí, você vê como é que são as coisas. O São Paulo simplesmente traz o Paulo Autuori, que é um técnico aí que você percebe o quê? Que é um técnico mais condensador, é um técnico mais calculista, é um técnico mais estrategista. Fala pouco, mas observa a visão de jogo, assim, né? Entendeu? E nisso o São Paulo, entendeu? Aí, na minha opinião, faz a diferença, né? No jogo contra o Palmeiras, acho que foi contra o Palmeiras no Palestra Itália, que o Cicinho faz aquele golaço. Na beira da rua. O nosso amigo Grafite, ele... rompe os ligamentos do joelho. E daí que o que acontece? Foi atrás de outro... Exatamente, aí eu quero chegar. E aí, o que acontece? Quando você tem o melhor refis, quando você tem os melhores profissionais dentro de um clube, os jogadores, não, eu quero ir lá nesse clube. Vou me tratar lá no São Paulo. E simplesmente, quem estava lá se tratando era Amoroso. Aqui, ó, a camisa dessa aqui é do Amoroso, ó. Amoroso. A 11 aí, ó. Amoroso. E aí, na minha opinião, o jogador que fez a diferença. Entendeu? Porque aí, nas quartas, nós pegamos o Tigre, ele não jogou. Sim. Entendeu? Mas ele não podia... na fase, né? Ele não podia entrar, ele só podia entrar na outra fase. Aí o cara só me estreou contra o River Plate. Aí, né? Entendeu? No Morumbi. Entendeu? Aquele jogo épico, pra quem foi lá... Entendeu? Meu Deus do céu, nem com juiz, nem contra tudo e contra todos. Não teve chance. Pá! Batemos na cara dos argentinos. 2-0, gol do Danilo. Os caras tentaram até macumba lá, O juiz aquele dia fez de tudo. Sim. O juiz aquele dia fez de tudo, entendeu? E assim, é um jogo épico, assim, cara.
Outro jogo assim que tem na minha memória nesse daí é o jogo contra o Tigre, mesmo que o Rogério ia ser o goleiro que fez 3 gols numa partida, aí ele me manda o pênalti lá na... Puta que quase acertou na minha cara, entendeu? Mas o Rogério fez 2 gols de falta, sensacional. Ali o Rogério se mostrava... A gente via ali que... Ali tu via que, tipo assim, o time ia ser campeão mesmo, né, cara? Ia ser campeão. Aí depois foi pra final. Aí, assim eu sou assim bem franco, assim. Quando o São Paulo passou pelo River Plate, o São Paulo ia pegar o Chivas ou o Atlético Paranaense. E quando ele pegou aí, que ficou o Atlético, eu falei, não tem como, né, cara? Não tem como. Aí começa, né, a choradeira eterna dos atleticanos, que até hoje eles falam, né, porque o argumento da maioria é que assim, porque se o São Paulo tivesse jogado na arena, que não era uma arena, era meia arena, né, não cabia nem 20 mil pessoas, e no regulamento não poderia ter o jogo num estádio ou numa arena, na época não tinha nem arena, né, que não suportasse a capacidade mínima, né? E daí o jogo foi pro Beira-Rio, chororô. Aí depois, só que eles não falam que eles levaram 4 no Morumbi, né? Eles não falam, né? Se eles não falam, daí então... Cara, eu assim, cara... Aí foi... Pra mim foi épico. E assim, acho eu acredito que o maior trunfo que o Rogério deve ter foi de ter levantado a taça né? Da Copa Libertadores. E daí, assim, na minha opinião, se termina a cereja do bolo, né? Essa aqui é uma camisa do Mineiro, da Libertadores, do Mineirinho. Ele assinou pra mim na festa que teve da Embaixada. Manga longa ainda. Manga longa. Você é louco. Número 7. Do Mineirinho. Eu não mandei restaurar ela não, porque... Baixa um pouco aí, Fábio. Não luz, dá pra ver. Aqui não dá pra ver. Não, porque é da luz ali, mas dá pra ver. É a do Mineiro, pronto. Entendeu? Quem quiser depois só me procurar, eu mando foto. E daí fomos pro Mundial, e né? Aí a cereja, mundial. A cereja do bolo, na minha opinião, foi a do Mundial, né? Aí o Mundial. Pra mim, assim, se o futebol existisse justiça, uma das maiores injustiças do futebol, entendeu? Muito a imprensa, como todos sabem, plantou que o time não tinha acertado os bichos, essas coisas, tudo. Inventaram um monte de história. Pra rachar o grupo. Mas e tal. Aquilo, né? Quem foi domingo no Legends consegue compreender quais são o caráter desses jogadores, né? Não dessas merda de hoje. Esses bichos. Mas o caráter desses jogadores, entendeu? Esses jogadores, eles, entendeu? É um pouco. Então... Porque na época, se você fosse pegar, por exemplo, o time do Liverpool e o time do São Paulo, o jogador por jogador... Não tinha nem comparação. Nunca ia dizer que o São Paulo poderia ser favorito. São Paulo foi pra final, ganhou a semifinal do... Como é que é o nome do time? O Al-Ittihad lá, ganhou de 3-2. Gol de pênalti do Rogério também. E daí depois foi pra final, os caras, todo mundo entraram, né? Achando que o São Paulo ia levar uma sacolada, né? Ninguém... Inventaram todas essas coisas de bicho e tal. Agradeço também você, o Galinha, que invadiu o campo lá, porque o Liverpool ali estava pronto para fazer um gol. Daí você invadiu, o autor chamou os caras, calma, e o São Paulo... Bota a bola no chão. E na segunda jogada... O Aloysio jogou aquela bola de 3 dedos lá, Mineirinho chegou, caixa. E chapou e... E daí depois, pra finalizar, né, Fabião? A defesa épica, não sei qual palavra dizer, acho que épica é a que mais combina. Sim. Foi que o Rogério fez aquela defesa que virou quadro, virou até a bandeira com aquilo lá, com a defesa. E daí ali, pra mim, foi, quem fala, a cereja do bolo, fechou o caixão e São Paulo trouxe o Trimundial pro Morumbi. Então... Mais ou menos isso, rapaziada. Nessa época, dava gosto de ver os caras jogar. Domingo eu tive um pouco dessa sensação de ver pessoas que, entendeu, a gente respeita, pessoas que a gente, entendeu, considera. Alguns nós tivemos a chance de conhecê-los. Mas, enfim, queremos dedicar esse programa a vocês, jogadores, todos vocês que fizeram parte dessa história, né? Se vocês não tivessem feito isso, nós não teríamos esse programa. E que queremos também dedicar a você, torcedor tricolor, e que você possa participar. Nós vamos colocar esse vídeo que você possa fazer perguntas. Dê sugestão lá, que história que vocês queriam saber, de que ano, título, sabe? Que a gente vai colocar aqui. E assim, acredito que esse foi o último ano, o ano épico do São Paulo, né? Estamos passando por um momento difícil, daí teve... mas acredito que
vamos um dia chegar lá. Beleza, rapaziada? Beleza, galera? Segue nós no Instagram, segue nós no YouTube. E um abraço aí, galera. Falou, até a próxima.